E aí, nobres espectadores do canal Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e esse é um vídeo de curiosidade. Sim, porque eu sei que você fica se perguntando o quanto os quadrinhos vendem no Brasil, né? Isso é muito pouco revelado, a galera fica curiosa. Oh, e a Panini aí? Superman, Batman, Homem-Aranha, X-Men, Vingadores, o quanto esses materiais têm de tiragem e de venda, que são coisas diferentes, eu vou abordar um pouco mais pra frente, e falando basicamente da Panini, porque é ela que domina o mercado nacional, acho que cerca de 80% das publicações são da editora Panini Comics, e saiu uma lista aí da Amazon com os quadrinhos mais vendidos da Panini, tem outras editoras ali também, até vou falar um pouquinho da Quadrinhos na CIA, mas o foco aqui seria relacionado à Panini, e também vou comentar uma matéria que saiu no Planeta Gibi, vou deixar o link na descrição, falando sobre a tiragem das mensais Marvel e DC Comics e também Maurício de Souza e também materiais Disney, né, que pertencem à editora Abril Jovem. Primeiro vamos falar do top 20 da Amazon relacionado à editora Panini Comics. A Amazon não abrange todas as vendas da Panini, mas dá para levar bem a sério essa lista, afinal a Amazon é uma mega store que tem um alcance muito grande, que tem ganhado cada vez mais espaço nas compras virtuais, então é uma listinha aí para você prestar atenção. Vamos começar aqui então com a primeira colocação, pertence a Batman Piada Mortal, que é escrita pelo Alan Moore e desenhos do Brian Bolland. Em segundo lugar, nós temos Guerra Civil, sim, Mark Millar e Steve McNiven. Em terceiro lugar, nós temos Batman, o Cavaleiro das Trevas, o clássico do Frank Miller. Em quarto lugar, nós temos Sandman, volume 1, né, a edição definitiva, escrita por Neil Gaiman, um dos maiores clássicos dos quadrinhos. Em quinto lugar, nós temos Coringa e Batman, que é uma caixa que traz Piada Mortal e aquele Coringa do Brian Azzarello. Temos ainda na sexta posição Batman Ano 1, né, que é do Frank Miller com desenhos do David Mazzucchelli, eu acho que essa é a pronúncia correta. Em sétimo nós temos Demolidor, o Rei da Cozinha do Inferno. Esse é o segundo volume da série Deluxe do Demolidor, escrita pelo Brian Michael Bendis. Em oitavo lugar nós temos o Coringa, do Brian Azzarello, e os desenhos, eu acho que é do Libermejo. Em nono lugar, nós temos Batman Asilo Arkham, do Grant Morrison. Vocês estão vendo aí que o Batman ele acaba dominando boa parte dessa lista. Em décimo lugar, nós temos Morte, de quem? Neil Gaiman, relacionado ao universo de Sandman. Em décimo primeiro lugar, nós temos A Morte do Superman, volume 1, escrita majoritariamente pelo Dan Jurgens. Em 12º lugar, nós temos Preacher, volume 1, do Garth Ennis, com arte do Steve Dillon. Em 13º lugar, Demolidor, pelo Frank Miller e Klaus Jansson, volume 1. Demolidor surpreendendo aqui nessa lista de top 20, porque vai ter mais uma publicação dele, já serão 3. Em 14º lugar, Morte do Superman, volume 2. Em 15º lugar, enfim, um mangá, Vagabond volume 1. Em 16º lugar, um material da linha MSP, Louco Fuga, do Rogério Coelho. Um material que tem uma arte sensacional, um roteiro muito bacana. Em 17º lugar, nós temos Batman, A Morte da Família, escrita por Scott Snyder, desenhos do Greg Capullo. Em 18º, novamente Demolidor, pelo Frank Miller e Klaus Jansson, esse é o volume 3. Em 19º lugar, Esquadrão Suicida, Chute na Cara. E em 20º lugar, Grandes Astros, Superman. Você vê basicamente que quem domina essa lista aqui é Batman, Superman, Sandman e Demolidor. Lembrando que essa é uma lista da Panini em 2016. Tem muitos materiais que estão esgotados, né? Você percebe, por exemplo, que Demolidor, o volume 2 do Frank Miller e Klaus Jansson, não está nessa lista, assim como outros materiais. Também não está da coleção da Salvat, coleção Eagle Moss. Eu ainda quero mencionar 2 quadrinhos que são da editora Quadrinhos na CIA, que estão nessa lista de mais vendidos. Primeiro deles é Maus, né, que está em 4º lugar na lista da Quadrinhos na CIA, que é uma importante editora aqui do Brasil. E também Persepolis, em 11º lugar. Então, galera, essa é a lista pela Amazon de mais vendidos no ano de 2016. Vamos agora à matéria do blog Planeta Gibi, que retirou a sua fonte do site Meio e Mensagem, apresentando a tiragem das publicações de quadrinhos nacionais
no ano de 2015, mais precisamente do segundo semestre do ano de 2015. Provavelmente essa tiragem tenha sido um pouco diminuída agora em 2016 por conta da crise econômica. Eu quero contextualizar um pouco as coisas para vocês. Antigamente existia um instituto, ainda existe, o IVC, que ele faz uma espécie de auditoria das tiragens e vendas das editoras para dar credibilidade para os anunciantes. Afinal, se você depender só do que a editora diz, né, eu vendo 100 mil exemplares, né, ela podia mentir isso daí para atrair mais anunciantes. Então o IVC servia exatamente para isso. As publicações, elas passavam por essa auditoria e saiu uma lista, tudo bonitinho. Acontece que depois que a Panini assumiu as publicações de quadrinhos nacionais, não é revelado quais são as tiragens e a venda dessas revistas. Então, os anunciantes eles acabam ficando até um pouco perdidos. Eu não sei como é que funciona para anunciar na Panini. Eu acredito que quando você contate eles e tem interesse, eles acabem divulgando esses números. Mas isso não é feito de forma pública. Eu acredito que seja mais uma relação ali de negociação para isso. A gente sabe que quanto mais um gibi vende, mais anunciantes ele vai acabar trazendo. Eu não entendo particularmente essa política da Panini em esconder números, mas enfim, é uma opção da editora. Além disso, as publicações que saem em bancas, elas têm uma tiragem maior do que a venda, é óbvio. Porque o que significa tiragem? Tiragem é quantos exemplares são impressos. E você precisa fazer um cálculo de forma que o custo da gráfica saia mais barato. Então você tem que fazer sempre uma tiragem grande, muito maior do que de venda. Geralmente são impressos 3 exemplares para cada gibi vendido. Antigamente, o descarte dos gibis não vendidos se dava da seguinte forma: queimava-se, rasgava-se, fazia qualquer coisa, mas ia para o lixo. Algumas editoras tomaram a precaução agora de relançar esses materiais, assim como são feitos com materiais Disney ou também da linha MSP, que depois que são vendidos numa determinada praça, eles são recolhidos e vendidos em praças menores ali, que inicialmente não são alcançadas. Vamos começar aqui com a lista das mensais da DC pela Panini Comics. Eu vou falar o número de tiragem e não de venda, mas basta você dividir por 3 aí que você vai ter um provável número de vendagem dessas publicações aí. Começando com Batman, que tem 28 mil exemplares mensais. Depois vemos Liga da Justiça com 20 mil. Lanterna Verde com 18. A Sombra do Batman com 16. Superman com 15 mil. Mad com 14 mil. Não sei por que Mad está aqui, se é da DC, não sei. Constantine com 12 mil. Universo DC com 12 mil exemplares. Agora vamos para Marvel Comics. Homem-Aranha Superior com 25 mil exemplares, X-Men com 23 mil, Homem-Aranha Nova Marvel 21 mil exemplares, Vingadores da Nova Marvel 21 mil, Guardiões da Galáxia 20 mil, Wolverine 20 mil, X-Men Extra 17 mil, Vingadores os Heróis Mais Poderosos da Terra com 16, Universo Marvel com 14 mil e Avante Vingadores 12 mil exemplares. Agora, galera, vocês vão ficar chocados com os números das produções do Maurício de Souza. Supera as publicações Marvel e DC americanas. Olha só, galera. Turma da Mônica Jovem, 223 mil exemplares. É coisa pra caralho. Quem dera os super-heróis vendessem nessa quantidade, ou tivesse uma tiragem dessa quantidade. Mas aqui tem algumas informações de venda também e de tiragem. A segunda publicação que mais vende da linha Maurício de Souza é Mônica, com 125.994 gibis vendidos. A tiragem é de 215. Ele tem uma média muito boa aí de vendagem em cima da tiragem. Depois nós temos Cebolinha com uma vendagem de 124 mil, sendo que a tiragem é de 168. Magali tem 113 mil, uma tiragem de 116. Cascão, 114 mil, uma tiragem de 161. O Chico Bento, 108 mil e uma tiragem de 161. Para vocês terem uma ideia, a revista do Neymar Júnior
tem uma tiragem de 23 mil, uma tiragem maior do que muitas publicações de quadrinhos de super-heróis aqui no Brasil, Marvel e DC. Até o Almanac do Louco com 24 mil, o Almanac Turma do Penadinho com 25, enfim. Aí nós vamos agora para os dados da Disney, pela editora Abril Jovem. Aqui só consta os dados de vendagem. E também supera de longe os quadrinhos de super-heróis Marvel e DC. Pato Donald vende 41 mil exemplares, é de vendagem esse aqui. Zé Carioca, 40 mil. Mickey, 40 mil. Tio Patinhas, 40 mil. E Princesas Disney, 32 mil exemplares. Galera, é muita coisa. E o artigo aqui do blog Planeta do Gibi, ele menciona uma revelação aqui, ele coloca até um recorte de jornal, da época do ano de 1975, e qual era a média de vendagem das publicações, não só de quadrinhos, mas de outras revistas. Mas, de qualquer sorte, o que mais vendia no Brasil em termos de revistas e quadrinhos era o Tio Patinhas, uma publicação mensal que vendia 469 mil exemplares por mês, seguida pelo Mickey com 415, Almanac Disney com 345, e depois surgia a revista Capricho com 283 mil. Galera, olha só isso, o Gasparzinho vendia 101 mil exemplares. Isso, obviamente, saiu no Almanac Abril de 1976 com dados do IVC. Galera, é realmente bem interessante esses dados aí. E muita gente que viu o meu vídeo, que eu falo sobre a distribuição dos quadrinhos no Brasil, vai fazer uma correlação muito interessante. Afinal, nós temos mais de 30 pontos de bancas no Brasil, sendo que a tiragem dos gibis, a máxima que tem, que é a do Batman, é de 28 mil exemplares. Então, dá para ver o porquê também que não alcançam todas as praças, né? Esses exemplares, por exemplo, do título do Batman. Sem falar que a concentração maior de venda, ela fica na cidade de São Paulo. Então, eu acho que 70% dos títulos ficam lá. Então, cidades muito pequenas acabam não recebendo nenhuma dessas publicações. E a Panini me parece que ela não tem uma política de recolhimento das mensais e de envio para essas praças menores aí, onde não chegam esses gibis num primeiro momento. Então, galera, é isso daí. Espero que esse vídeo tenha sido de alguma forma interessante para vocês, vale mais como uma curiosidade. Lembrando que esses dados aí são do segundo semestre de 2015. Eu acredito que as tiragens das publicações tenham sido reduzidas, e lembre-se que nós estamos falando de mensais e não de materiais que estão chegando em livrarias. Eu acredito que as tiragens de livrarias estejam basicamente na mesma média aí das publicações mensais. Então é isso aí, um abraço para todo mundo, compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no canal. Fui! Sons have I, and they ride by my side. The fierce, the black, and the wicked.